E o globalismo, se você olhar para a câmera e explicar para as pessoas que acham que isso é uma teoria da conspiração, isto não é uma teoria da conspiração, isto está em andamento e já tem um tempo. Um texto do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provocou críticas de especialistas. O ministro considera que o coronavírus é um plano comunista e atacou a Organização Mundial da Saúde. O título do artigo do ministro é "Chegou o comunavírus. O coronavírus faz despertar novamente para o pesadelo comunista." Ernesto Araújo escreveu o texto a partir da leitura do livro Vírus, de Slavoj Žižek, que ele apresenta como um dos principais teóricos marxistas da atualidade. O ministro critica o valor que os países estão dando para a Organização Mundial da Saúde neste momento e diz: transferir poderes nacionais à OMS sob o pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente, é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Segundo Ernesto Araújo, o vírus aparece de fato como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Este já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático, da ideologia de gênero, do dogmatismo politicamente correto, do imigracionismo, do racialismo ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, do antinacionalismo, do cientificismo. E conclui dizendo que, a pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade, encarregada de vigiar e punir, um estado de exceção global permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração. O artigo do ministro Ernesto Araújo provocou muitas críticas no meio diplomático e científico. O ex-embaixador Roberto Abdenur, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, considera um delírio ver a globalização como um movimento comunista. Gente, a Constituição Europeia que está sendo aventada, inclusive pelo Juncker Haber, mas ela não é uma teoria da conspiração. O Conselho Europeu não é uma teoria da conspiração. As entidades transnacionais, sejam NAFTA, sejam todas as instituições de Bretton Woods, o BID, o FMI, todas essas coisas que mandam nas legislações do país, diretamente, sabe? Elas acabam mandando mais do que quem foi eleito. O cara que foi eleito, ele vai lá e fala assim, mas isso aqui foi uma norma da OMS, isso aqui foi uma norma da OMC, isso aqui eu estou seguindo a ONU, portanto isso aqui tem que ser seguido. Isso não é uma teoria da conspiração, isso é o que eu ligo a TV e vejo o tempo todo, o dia inteiro, 25 horas por dia. Diferente por uma ordem internacional que corresponda aos valores dos nossos povos. Então, gostaria de dizer que estamos no começo de uma nova etapa. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. 60 million people died between 1900 and 1946. Since then, we established a liberal world order, and now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. Mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Pós-corona, que mais será desafiador? Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde? Um artigo do Foreign Affairs, ou a última matéria do New York Times. Lembrar-se da pátria como uma realidade essencial. Nós não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil e não tenham medo de ser o Brasil. Não tenham medo. Sua opinião com relação a essa questão da pandemia, isso foi estratégico para derrubar a economia dos países?
Não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Tá com bomba, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com vírus do laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão... Não, isso existe, lógico. Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Nunca tá gravando, eu vou evitar falar. Então, irmão, contra fatos não há argumento. Eu estou cada vez mais convencido que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Um pouquinho aqui, é uma tentativa de criar a importância para uma governança global, né? Um governo global, e aí com ONU, com OMS. O que você acha disso? Não parece que é uma grande ameaça à democracia, de certa forma? Você fala disso daqui a pouquinho, mas há uma tentativa, um discurso também de criar uma governança global, né? Um governo global, o tal do globalismo. As suas considerações finais partindo desse ponto, Alexandre, por favor. São duas teorias, né? Uma de governo global e outra de governo nacionalista, que acabaria a globalização. Esse debate de como implantar no mundo um sistema de saúde. Esse é o debate pós-corona que mais será desafiador. Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde. Porque durante a pandemia, Salvador também foi um outdoor de tirania. Praias fechadas, população apanhando. Olha, isso não vai sumir da memória, da minha pelo menos não vai. Medidas brutais a pretexto de segurança sanitária. Então, prestem atenção no veneno do momento, né? São pretextos para controle. São pretextos para exercício autoritário de poder. Tá claro isso? É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou um texto no blog pessoal dele afirmando que o coronavírus é um plano comunista, da qual faria parte a Organização Mundial da Saúde. Será que mãos invisíveis, desconhecidas pela maior parte do mundo, têm tanto poder que podem criar revoluções ou manipular crises econômicas? Algumas dessas pessoas são sequer humanos? Ou são demônios reptilianos disfarçados de realeza e nobreza? Algumas pessoas pensam que sim, dizendo que por trás de muitos eventos mundiais há uma sociedade secreta puxando as cordas. Talvez a primeira dessas sociedades secretas sejam Cavaleiros Templários, uma organização não apenas de nobres cavaleiros, mas uma poderosa coalizão de homens que fundaram cidades na Inglaterra e em outras partes da Europa, tendo um poder político considerável e muitos envolvidos com os bancos. Foram eles os precursores para os maçons? A ritualística sociedade secreta encontrada em Londres em 1717. Ainda estamos à mercê de muitos homens ricos que cuidam de seus negócios em segredo? Começamos com a história dos Illuminatis e o que se acredita ser verdade sobre esse grupo de pessoas. Pessoas que com certeza existem e são parte de uma organização secreta chamada de Illuminati. Vamos esquecer um pouco a respeito do que são ou não são os Illuminatis hoje. Mas a primeira sociedade secreta a ter esse nome foram os Illuminatis da Bavária. Um grupo de homens liderados por Adam Weishaupt, um professor na Bavária que cria que a maior parte das ideias religiosas e algumas sociais eram obsoletas. E a sociedade tinha que ser iluminada com novas ideias. Já existia uma interessante sociedade secreta tal como os maçons, mas ele decidiu criar uma sociedade de si mesmo. O que era muito diferente de quando ouvimos sobre os Illuminatis hoje. Weishaupt escreveu que a sociedade era para apoiar a liberdade de todos os preconceitos religiosos e cultivar as virtudes sociais, animando-os através de um prospecto grandioso, rápido e alcançável de felicidade universal. Nessa sociedade, você tinha que ser aprovado por outro membro,
ter riqueza e também ter feito fortes ligações sociais. Uma vez aceito, começava-se pelo nível 1, que era noviço. E você então poderia passar para os 2 próximos níveis, que eram Minerval e Minerval Iluminado. Se você fosse parte de outra sociedade secreta, não poderia se juntar. E mulheres, monges, judeus e pagãos também eram persona non grata. Em cerca de 1784, começou com cerca de 2 a 3 mil membros, composto em sua maioria de intelectuais, nobres, políticos, doutores e até escritores famosos. The Bible clearly teaches from the moment of Adam's fall that the serpent or Satan or the devil or Lucifer or whatever you prefer to refer to him as has incessantly sought to establish a one world government that would be led by one world leader. The one world government has always been the ultimate goal of the United Nations from its very inception, as was expressed by the first director of the UN's World Health Organization, a gentleman by the name of Brock Chisholm, who was famous within the medical and psychiatric world. He made the statement very clearly. He said, to achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family and traditions, national patriotism, and religious dogmas. Interesting. He goes on to describe those religious dogmas as he said, the only psychological force capable of producing these perversions, to create these perversions of loyalty and family and patriotism and religion. These perversions, the only thing that can create those things is morality. The concept of right and wrong. The eradication of the concept of right and wrong is the objective. Now, you wonder why we have moved into an era where increasingly people say there is no right or wrong, there is no good or evil, there's no truth or falsehood. There are no absolutes, and there is no absolute God to enforce absolute morality. If you think it's right, then it's right for you. Where does that come from? Well, it comes from a lot of different strains, but it's been heavily promoted within academic institutions, within schools, within our children, to create this idea that we can release and let go of the kind of things that usually bind people together, particularly a love for your own country and a patriotic nationalism. Mas logo o Estado da Bavária aprovou um decreto para se banir o grupo. E em 1787, a pena de morte podia ser imposta a qualquer um de seus membros. Logo após isso, pensou-se que esses Illuminatis haviam sido desbandados. Mas como você sabe, muitos não acreditam que isso seja verdade. Como é que essa sociedade secreta se tornou os Illuminatis que conhecemos hoje pelas teorias da conspiração? Isso é algo complexo, pois há muitas ideias sobre o que constitui os atuais Illuminatis. A ideia comum é de que há um grupo poderoso, em sua maioria homens, mas com algumas mulheres, que possuem considerável riqueza e forte influência social e política. Essas pessoas podem ser banqueiros, líderes empresariais, políticos ou até mesmo celebridades. Para uma mulher moderna é bem desinformada. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais. Será muito produtiva, tenho certeza, na relação entre Brasil e Estados Unidos, uma etapa que vai criar instrumentos concretos que vão ajudar a nossa economia, no caso do Brasil, a gerar empregos, a gerar novas oportunidades de negócios, a gerar novas iniciativas em todas as áreas
e aproveitando muito trabalho que já foi feito, mas criando uma dimensão muito mais intensa, muito mais produtiva, eu tenho certeza, na nossa relação. O governo brasileiro tem se posicionado em organismos internacionais contra a globalização. Na segunda-feira, o Brasil, seguindo os Estados Unidos, foi um dos poucos países a não declarar publicamente apoio a uma resolução da ONU para maior cooperação internacional no combate à Covid-19. A resolução, que fortalece a parceria com a Organização Mundial da Saúde, foi assinada por 178 países.